noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal, como sempre, com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Fizemos uma pausa no programa da semana passada sobre os seguros de saúde para falar de um outro tema, mas voltamos a este programa com mais uma abordagem sobre os seguros de saúde. Já tínhamos falado das vantagens, das desvantagens, dos cuidados a ter para quem quer ter um seguro de saúde. O que é que vamos falar hoje, doutor? Hoje vamos falar particularmente dos acidentes de trabalho. E eu acho que vale a pena falar deste assunto porque isto é uma área muito peculiar, muito difícil de trabalhar, que tem um potencial de conflito enorme. E um grau de insatisfação também muito grande para ambas as partes, quer dizer, para o segurado e também para a parte tratante. De maneira que eu acho que tudo o que pudermos fazer para melhorar um pouco, digamos, o ambiente que se vive atualmente em relação a estes acidentes de trabalho, acho que realmente não é tempo perdido. E isto acontece porquê? Naturalmente que há razões que se prendem com o sinistrado e há razões que se prendem com o modus operandi das companhias de seguros. Relativamente ao sinistrado, eu penso que as duas razões principais que levam a este estado de coisas é, por um lado, a falta de conhecimento dos verdadeiros direitos que os acidentes têm e, por outro lado, também a questionável veracidade dos factos que muitas vezes são relatados. De maneira, começando, digamos, pelo aspecto que me parece mais fácil de corrigir e que é a falta de conhecimento, tenho a dizer o seguinte. Sabe que aquilo que está determinado por lei e que as empresas são obrigadas é a ter aquilo que se chama um seguro de acidentes de trabalho para os seus trabalhadores. E o que acontece é que a maior parte dos trabalhadores não sabem qual é a diferença entre os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. E, naturalmente, também depois com as doenças naturais. E porquê? Porque também nunca ninguém lhes explicou. De maneira que eu vou-lhe dar dois exemplos muito simples. Vamos imaginar que nós estamos aqui a fazer a gravação deste programa, no final a Fátima vai-se para levantar, tem um azar, escorrega e bate com a cara na esquina da mesa e faz uma ferida. Portanto, naturalmente que isto é um acidente de trabalho, de maneira que a Fátima tem todo o direito de se dirigir aos serviços clínicos da seguradora e exigir não só o tratamento, mas inclusivamente, se for o caso disso, poderá ter direito a um pedido de indemnização. Neste caso particular, repare, se por acaso ficasse, digamos, com uma cicatriz visível na face, ainda por cima atendendo à sua profissão, naturalmente que iria ter direito a um grau de indemnização. Mas agora vamos ver um outro exemplo. Vamos imaginar que a Fátima começava a reparar que tinha aqui uma mancha no peito, assim típico eczema, quer dizer, uma mancha avermelhada que dava comichão, quanto mais coçava pior ficava, e aquilo dá-lhe a ideia que piorava à medida que o dia ia avançando e, pelo contrário, que no seu dia de folga melhorava. De maneira que a Fátima vai ao médico e ele diz-lhe, olha Fátima, sabe o que é? É que isso tem a ver com o material de que é feito o microfone que você usa na lapela. Portanto, isto é uma alergia que você tem e eu posso fazer esta afirmação não só porque você própria já reparou que o seu estado piora com as horas de trabalho e melhora quando você está de repouso, mas posso lhe dizer que tenho conhecimento, e até está descrito na literatura, vários outros casos de outros colegas seus que também têm o mesmo problema. Portanto, isto é uma doença profissional. Ora, o que é que acontece? Acontece que a maioria dos seguros de que os acidentados, os empregados por conta de outrem, têm direito, não cobre doenças profissionais. Portanto, as doenças... Só acidentes de trabalho. Portanto, as doenças profissionais têm de ser tratadas a nível do Serviço Nacional de Saúde. E é claro, isto, portanto, é motivo de confusão, até porque, repare, eu dei-lhe dois exemplos, um branco e outro castanho muito escuro. Agora, entre o branco e o castanho muito escuro, há todo um grau de cinzento. Portanto, há muitos casos que deixam dúvidas. E quero que lhe fale de um também muito particular. Temos o caso, por exemplo, das hérnias discais. Repare, há muitas apólices que especificamente excluem
tratamentos ou indemnizações relacionadas com a hérnia discal. De maneira que, até aproveito para uma vez mais relembrar o conselho que já dei às pessoas há 15 dias atrás, que é para lerem muito atentamente as apólices, sobretudo aquelas letras muito pequeninas, onde muitas vezes estas coisas vêm discriminadas. E por que razão é que as hérnias discais são excluídas? Porque, repare, como você sabe, portanto, as hérnias discais são da patologia mais frequente da espécie humana. Sabe que isto, se nós andarmos na vertical, assenta em duas pernas, enquanto os outros bichinhos todos andam na horizontal e em cima de 4 patas, e isto tem um preço e tem um custo. De maneira que as hérnias discais são extremamente frequentes. E por serem mais frequentes é que os seguros também poderão não cobrir. Não é só uma questão de frequência, é que, repare, o que se passa é que vamos imaginar que você tem, por exemplo, um encarregado de armazém e que durante o dia todo não faz outra coisa que não seja estar a pegar em caixotes, tirá-los do empilhador, pô-los, portanto, nas prateleiras, tirá-los das prateleiras, pôr na carrinha, e de repente um dia aquilo dá-lhe uma dor, ele sente uma dor pela perna abaixo, tem uma ciática, vai ao hospital, faz um TAC, uma ressonância magnética, tem uma hérnia discal. Portanto, logo aqui à partida, pode-se realmente pôr a questão de saber se isto foi efetivamente um acidente de trabalho ou se trata de uma doença profissional. Mas pior, é como você sabe, as hérnias discais não só afetam, digamos, os encarregados de armazém, mas qualquer outro tipo de pessoa, muitas vezes até com uma vida perfeitamente sedentária. De maneira que é questionável se efetivamente a causa daquela hérnia se deveu ao trabalho. Portanto, aqui a seguradora, digamos, tem uma base sólida para poder, digamos, analisar e poder não cobrir eventualmente, digamos, não só os custos do tratamento, mas quaisquer eventuais danos que resultem dessa patologia. Um outro exemplo, doutor, também poderá ser as pedreiras, quem trabalha nas pedreiras, ou seja, se tiverem um acidente, um dito acidente, acaba por ser essa versão mais para o branco. Mas todos os anos em que o trabalhador está na pedreira, muitos deles é sabido que estão mais propícios a tuberculose, por exemplo, e a outras doenças que com o tempo acabam por se agravar. Isso também poderá ser um exemplo. Sim, mas isso que você me está a dar, independentemente da veracidade, aliás, como sabe, felizmente a tuberculose realmente teve uma diminuição muitíssimo significativa, portanto, na nossa sociedade. Infelizmente os casos têm vindo a aumentar, nomeadamente por causa dos drogados, e muitas vezes a droga associada à má nutrição, ao alcoolismo, etc., más condições de vida. Mas, quer dizer, aquilo no fundo que você me está a dizer, lá está, é um exemplo não de um acidente de trabalho, mas de uma doença profissional. Sim. Não é? E, portanto, isso, como eu digo, de uma maneira geral não está coberto, portanto, pelos acidentes pelo seguro que habitualmente os empregados por conta de outra têm. E a maioria das pessoas não tem noção que os A maior parte das pessoas não tem noção disso. Funcionam assim. Não tem noção disso. E mesmo alguns empregadores, provavelmente. Sim, eu penso que também muitos empregadores, porque infelizmente também o que acontece é que muitas vezes os empregadores fazem o seguro porque são por isso obrigados por lei, não é? De maneira que isso é obrigatório, eles fazem. Mas, se lhes for a perguntar, eles próprios não têm efetivamente noção destas tecnicalidades. O que efetivamente convém saber e convém ter, até porque eles próprios também muitas vezes são beneficiários do mesmo tipo de seguro, e lá por ser entidade patronal também estão sujeitos a ter um acidente de trabalho, como é óbvio, não é? A veracidade dos factos perante a seguradora, quando está a analisar um caso, eles também analisam a segurança no trabalho, ou seja, nós sabemos que muitos dos trabalhos, os trabalhadores não têm a segurança devida, nem o fazem da forma mais correta ou facilitam de vez em quando. Portanto, isso também faz parte da análise depois por parte da seguradora, ou não? Olhe, faz, e se não faz, devia fazer, mas há efetivamente seguradoras que fazem essa análise. E eu, por acaso, posso lhe dizer que saí de um caso até, que no fundo isto são casos tristes. Sim. Que era de um moço que teria 22 ou 23 anos e andava a reparar o telhado de uma casa. E ele andava lá sem qualquer tipo de proteção, sem capacete, sem cinto, sem coisíssima absolutamente nenhuma. Quer dizer, o que aconteceu é que ele acabou cá em baixo.
e fez uma série de fraturas, teve um traumatismo craniano, ficou até afetado, digamos, na sua parte intelectual. E acontece que ele não teve direito a qualquer tipo de comparticipação por parte da Companhia de Seguros, porque a Companhia de Seguros conseguiu provar que não estava a trabalhar ele de que forma não estava segura. a trabalhar de forma segura. De maneira que é preciso muito cuidado com isto, porque nós sabemos que, infelizmente, isto também faz parte, digamos, da maneira de ser tipicamente portuguesa ou latina, De de facilitar, dos facilitismos, corre sempre tudo bem, e depois, claro, quando às vezes as coisas correm mal, depois há aqui alguém. Mas isso é uma coisa que realmente as pessoas devem ter cuidado. Mas isto é que eu lembro-me, sabe que eu ainda sou do tempo em que apareceram os cintos de segurança. Acontece que antigamente as pessoas diziam, olha, deixa-me pôr o cinto de segurança porque está ali o polícia. Exato. É claro que, repara, a função do cinto de segurança não é para o polícia ver. A função do cinto de segurança é garantir-nos, portanto, a nossa integridade física. Porque, repara, eu ainda sou do tempo em que, como eu digo, os carros não tinham cintos de segurança e, aliás, até, portanto, a alcunha do lugar ao lado do passageiro, como você provavelmente ainda saberá, era o lugar do morto. Porque é claro o que acontecia quando havia algum acidente de viação. Era a primeira pessoa. Exatamente, porque quer dizer, quem estava ao volante tinha o volante para segurar. Agora, quem estava ao lado saía disparado pelo vidro. Era projetado. E a taxa de mortalidade, portanto, do acompanhante que ia à frente eram enormes. Aliás, não é por acaso que os cintos de segurança foram inventados. Doutor, a maioria dos trabalhadores tem seguro a partir da parte empregadora. Portanto, não são as próprias pessoas a escolher o seu seguro de saúde, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Quando é um seguro assim destes que não abrange tantas coisas, ou seja, digamos um seguro mais simples, as pessoas deverão fazer um seguro à parte próprio de saúde para complementar. Olha, isso é o que ninguém faz, mas é o que toda a gente devia fazer. Porque o que eu acho que, efetivamente, as pessoas, sobretudo aquelas que têm profissões com algum risco, o que eu acho que essas pessoas devem fazer é, em primeiro lugar, junto da companhia de seguros ou então dentro da entidade patronal, informarem-se exatamente que tipo de seguro é que têm e a que é que o seguro lhes dá direito. E se entenderem que as coberturas do seguro não são suficientes, tentarem fazer à parte, inclusive negociar com a seguradora, portanto um complemento de seguro que lhes vai permitir, olha, por exemplo, cobrir as hérnias discais e que naturalmente acaba por lhe ficar muito mais barato do que se tivessem, digamos, que fazer, portanto, um seguro com as coberturas totais. De maneira que eu isso acho que é da mais elementar prudência. Muito bem, doutor. Sobre este assunto, tem mais alguma coisa a acrescentar? Tenho, então não tenho, isto há sempre coisas a dizer. Olha, há aqui outro aspecto que também nós temos de falar, que é um aspecto desagradável, aliás já falámos em parte, e que é a questionável veracidade dos factos. Porque nós todos sabemos que, digamos, é a opinião generalizada das pessoas que as companhias seguradoras não cumprem com... portanto, digamos, com as suas obrigações, que só são boas para receber dinheiro, etc. Mas a verdade, e aliás repare que não é por acaso que nós quando começámos a fazer esse tema, eu comecei por fazer uma declaração de interesses, não vá as pessoas pensarem que eu estou aqui a falar em nome das seguradoras, mas a verdade é que o que não falta são efetivamente pessoas a querer enganar as seguradoras, não é? E infelizmente é extremamente comum uma pessoa, por exemplo, dói o joelho, e que dirige-se aos serviços clínicos da companhia e diz, olha, eu caí no meu local de trabalho, está-me a doer o joelho há um mês, quero ser investigada. Ora bom, isto tem que se lhe diga, e eu também aconselhava as pessoas a evitar este tipo de situações. Não só por razões morais, porque é claro, se quisermos ser muito éticos, isto no fundo o que se está a tentar fazer, como diria, digamos, e com toda a propriedade, neste caso, o marotíssimo juiz de que nós falámos na semana passada, isto em bom português é uma burla. Aquilo que se está a tentar fazer é, efetivamente, enganar, digamos, a seguradora. Pronto. Mas, para além do aspecto moral, isto pode ter, digamos, consequências muito mais sérias para o segurado. Porque, repare, eu já há muitos anos tive um mestre que dizia que ao padre mente-se, porque Deus Nosso Senhor perdoa, ao médico é que não convém mentir porque pode-se morrer.
E a verdade é que, repare, o que acontece é que se você, por exemplo, chega ao meu consultório e me diz, olha, eu caí e dói-me o joelho porque caí, naturalmente isto está a induzir o médico em erro. Portanto, se você me diz que há aqui uma causa traumática, o que é que eu vou procurar investigar? Se você tem uma fratura, se você tem uma ruptura de ligamentos, se fez uma contusão, se tem algum problema muscular, naturalmente... Portanto, o método de exames, de análise, de receber o cliente e de perceber o que é que realmente tem, também muda conforme... Naturalmente que sim, naturalmente que sim, conforme, digamos, exatamente. Quer dizer, como eu estava a dizer, se você me diz que caiu, eu não vou pensar que você tem, lhe dói o joelho porque tem uma artrite psoriática ou qualquer outra doença reumatismal, uma leucemia, que muitas vezes pode manifestar precisamente por dores ósseas e articulares. De maneira que isto pode efetivamente induzir o médico em erro. Depois, há uma outra questão, é que repare, ainda tomando o exemplo do joelho, vamos imaginar que estamos aqui a falar de uma pessoa, digamos, na faixa etária aí dos 50 anos, por aí. Se você for fazer uma ressonância magnética ao joelho, as probabilidades dessa ressonância detectar uma lesão do menisco são mais que muitas. De maneira que, repare, se você vai ao médico, diz que caiu, diz que lhe doeu o joelho, você faz uma ressonância e a ressonância detecta que você tem uma lesão meniscal, o que é que o médico lhe vai propor? O médico, naturalmente, vai lhe propor fazer uma artroscopia e tratar o menisco. No fundo, consiste em retirar a parte lesionada do menisco. Ora, agora vamos imaginar que o médico vai fazer a artroscopia e durante a execução do exame verifica que, para além da lesão meniscal, que o doente o que tem são outro tipo de lesões que não têm rigorosamente nada a ver com uma causa traumática. Tem a ver com o traumatismo dos anos que já passaram, nomeadamente lesões cartilagíneas, desgastes articulares, corpos livres, enfim, por aí fora, não é? De maneira que, repara, nós temos aqui uma situação que eu acho que até do ponto de vista deontológico põe realmente um problema muito sério e que eu, curiosamente, nunca vi ser discutido em parte nenhuma. Porque, repara, o médico defronta-se com uma situação que ele sabe que não tem nada a ver com o acidente de trabalho, a intervenção está a ser custeada pela companhia de seguros, e, portanto, põe-se a questão, agora o que é que eu vou fazer? O médico está, digamos, no meio da corda bamba entre um paciente que precisa de ser tratado e que é essa a principal função, digamos, vital do médico, que é cuidar, é tratar. Exatamente. E, do outro lado, esta parceria com as seguradoras, que deverão agir com elas de forma ética e moral, lá está, como estava a dizer. Portanto, fica aqui uma corda bamba. Isto é um assunto muito difícil complicado, de gerir. muito complicado, porque repara, aquilo que eu e muito provavelmente a maior parte dos colegas farão, é se realmente veem que há alguma coisa que efetivamente, que digamos que não implica custos adicionais tratar, poderá, como se costuma dizer na gíria, dar um jeitinho. Agora, se repara, se isto inclui a utilização de material que tem um custo e que vai ser debitado, e a companhia de seguros, como compreende, também sabem disto, eles também têm médico a trabalhar com eles, vão analisar, digamos, a lista dos gastos e encontram lá materiais que eles sabem perfeitamente que são utilizados para situações que não têm nada a ver com causas traumáticas, é claro, põe-se o problema de quem é que vai pagar isto. De maneira que não é efetivamente a primeira vez, eu até lhe vou dizer que até vejo estes casos no meu consultório com uma certa frequência de pessoas que foram submetidas a uma artroscopia, que tiveram um tratamento, digamos, parcial dos seus problemas e que depois acabam por me aparecer porque é evidente que as dores do joelho continuam. E a verdade é que a pessoa, entretanto, foi submetida a uma intervenção cirúrgica, foi submetida a uma anestesia e não resolveu o seu problema. De maneira que eu queria realmente deixar esta nota de aviso às pessoas de que muitas vezes pode não compensar estarem, digamos, a sonegar a verdade daquilo que efetivamente lhes aconteceu. E em relação às próprias seguradoras, o doutor, pela sua experiência de vida e de trabalho, já assistiu a algum erro, momento menos bom por parte da seguradora perante o paciente, perante o utilizador desse seguro? Sim, olha, mas eu não sei se isso não será melhor ficar para a próxima semana. Para o próximo programa. Portanto, dedicamos mais porque isso realmente tem muito que também tem muito que se lhe diga. Infelizmente. Doutor, então ficamos por aqui neste tempo de saúde. Acho que sim. Muito obrigada pela sua presença. Em mais uma semana, voltamos na próxima semana. Até para a semana. Novamente com este tema então. Tá, muito gosto.
É o que lhe desejo também, uma boa noite, uma boa semana e espero, como sempre, por si, desse lado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.